Graça e paz, queridos do Senhor, bem-vindos ao nosso encontro semanal. O título da lição de hoje é A Fidelidade do Casamento. O texto bíblico está no segundo livro de Samuel, capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 9. Diz assim: E aconteceu a hora da tarde que Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E enviou Davi e perguntou por aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então enviou Davi mensageiros e a mandou trazer. E entrando ela, ele se deitou com ela, e já se tinha purificado da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. E a mulher concebeu, e enviou, e fê-lo saber a Davi, e disse: Pejada estou. Então enviou Davi a Joabe, dizendo: Envia-me Urias o Heteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como ficava Joabe, como ficava o povo, como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: Desce à tua casa, lava os teus pés. E saindo Urias da casa real, logo saiu atrás dele iguaria do rei. Porém Urias se deitou à porta da casa real com todos os servos do seu senhor, e não desceu à sua casa. Palavra do Senhor. Amados, infelizmente vivemos em uma sociedade em que muitos já começam a ver a infidelidade conjugal como prática normal. Contudo, segundo a palavra de Deus, o adultério é e continuará sendo pecado. Encontramos tanto no Antigo como no Novo Testamento, irmãos, sérias advertências contra a infidelidade conjugal. Êxodo 20:14, não adulterarás. Deuteronômio 5:18, não adulterarás. Romanos 13:9, não adulterarás. Gálatas, capítulo de número 5, versículo 19 diz: Porque as obras da carne são manifestas, quais são? Prostituição, impureza e lascívia. Aí estão as advertências, irmãos, contra a infidelidade conjugal. A princípio, a quebra do sétimo mandamento pode parecer doce, até prazerosa, mas o seu fim é amargoso, como o absinto, diz Provérbios 5, versículo 4. Outra coisa, queridos, com a infidelidade vem a disfunção familiar. A disfunção é perigosa, é destrutiva para toda a família, para a igreja do Senhor Jesus e para a sociedade de um modo geral. Nós temos 3 objetivos, irmãos, para a lição de hoje. O primeiro objetivo é entender que o casamento é uma aliança abençoada por Deus. Segundo objetivo é compreender que o adultério é uma violação dessa aliança, podendo ser factual ou imaginário. E terceiro e último objetivo nosso é concluir que é possível evitá-lo e andar no Espírito Santo de Deus. Pois bem, na segunda parte do decálogo, estamos diante de uma situação de prosperidade ou bem-estar social. Veja a sequência que inclui a vida individual, familiar e a propriedade. O 6º mandamento, ele protege a vida. Êxodo 20:13, não matarás. No 7º, não adulterarás, ou seja, amados, os cônjuges precisam honrar-se mutuamente. Êxodo 20:14, não adulterarás. O 8º e o 10º guardam a integridade dos bens do próximo.
Êxodo 20, 15, não furtarás. Êxodo 20, 17, não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, o servo e a serva do teu próximo, o boi e o jumento do seu próximo, nem coisa alguma do seu próximo. O nono mandamento, ele conserva a dignidade da pessoa humana e a sua moral. Êxodo 20, 16, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Olha aí as fake news. Isso já é muito antigo. Ou seja, queridos, aqui observamos que todos esses mandamentos visam a preservação da família e, consequentemente, a manutenção da sociedade. Além disso, destaca-se que o amor é a maior lei da vida e não o prazer, sobretudo quando desfrutado com doses egoístas e destituído de benevolência e complacência. Quando há permissividade, a vida pode se tornar indigna e desequilibrada, ou seja, a pureza do amor sexual é de extrema importância e consiste no relacionamento do casal que se ama com fidelidade. O sétimo mandamento, na sua abrangência, inibe as ilicitudes sexuais, o que inclui toda a iniciativa sexual fora dos padrões preestabelecidos por Deus de acordo com a Bíblia Sagrada. A sexualidade tem propósitos que atendem à união do homem e da mulher na formação da família, cujas finalidades absolutas são, primeiro, a criação de laços afetivos e, segundo, a procriação. Gênesis 1, 28. O texto bíblico da lição é uma demonstração clara, irmãos, de como começa e no que pode resultar o adultério. Ambos, Davi e Betseba, eram casados, mas transgrediram a ordem do Senhor. Este mandamento tem como finalidade, como objetivo, proteger a família, estabelecendo uma sociedade moral e espiritualmente sadia. O primeiro tópico da nossa lição fala do casamento. Irmãos, o casamento é uma decisão divina que se perenizou na humanidade. O Senhor deu ordem para que o homem deixasse a casa dos seus pais, se unisse à sua mulher para que se fizesse uma só carne. Gênesis 2:24. Por isso, criou dois seres diferentes, macho e fêmea. Deus os abençoou, diz o texto, e ordenou-lhes que frutificasse e enchesse a terra. Gênesis 1, 27 e 28. Aí dentro desse primeiro tópico, nós temos outro ponto que fala que o casamento, ele é originalmente monógamo. Deus criou apenas uma mulher para Adão. Gênesis 2:18, irmãos. Ao criá-la, o Criador disse: far-lhe-ei uma adjuntora. Mas com o passar do tempo, nós sabemos disso pela Escritura, a poligamia apareceu até mesmo entre os patriarcas e os reis de Israel. Abraão e os seus filhos foram polígamos. Gênesis 16, Gênesis 25, Davi e Salomão também. E detalhe, Davi, porém, ele pagou alto preço pelo seu adultério. E Salomão, meu irmão, teve o coração corrompido pelas mulheres, diz 2 Samuel 12 e 1 livro dos Reis, capítulo 11. Deus, ele tolerou por um tempo a poligamia, mas esse jamais foi
o seu desejo. Em todas as escrituras permanece o ideal da criação. Aí nós temos o outro ponto que fala da legalização do casamento, porque muitos questionam, né, sobre a oficialização do casamento no Antigo Testamento perante as leis nacionais, mas tais leis não existem. O casamento de Adão e Eva, por exemplo, não foi registrado em cartório, sempre foi assim na humanidade. O casamento, no entanto, pressupõe um ritual que podia levar dias. Em Israel, geralmente durava o quê? Uma semana. Olha aí, Juízes 14, o episódio que fala do enigma de Sansão. Diz o texto aí, né, do 12 a 18, versículo, se não me engano, 17, que ela chorou durante 7 dias, né? Os dias das bodas, olha aí. E aí Sansão abriu o seu coração. Outra coisa, na cerimônia, além de farta refeição, havia uma vestimenta especial usada pelo convidado. Dá uma olhadinha aí, Mateus 22, 11, 12. O noivo cobria a noiva com uma manta, Ezequiel capítulo 16. A aliança era feita não apenas entre os noivos, mas entre as famílias, e demandava certos feitos entre os pais. Os noivos, portanto, não tinham direito de escolha. Além disso, irmãos, havia o pagamento de dotes, né? Se você for Gênesis 34, aquele episódio, né, de Diná e os siquemitas, diz o texto que Siquém, filho de Amor, viu Diná, pegou para si, deitou-se com ela e a humilhou. Aquilo chegou aos ouvidos do pai de Diná e de seus irmãos. E aí o versículo 11 diz: e disse Siquém ao pai dela, ou seja, Siquém, para tentar ali resolver a situação, né? Ele tem uma ideia. Ele diz: olha, achei eu graça aos vossos olhos e darei o que me disseres. Aumentai muito sobre mim o dote e a dádiva e darei o que me disserdes. Dai-me somente a moça por mulher. Então está aí. O casamento instituído legalmente no mundo é uma prática recente. Os reformadores, no entanto, defendiam que, por se tratar de uma aliança, deveria ser amparada pelo Estado. E aí, em 1791, a Constituição francesa o admitiu. No Brasil, foi formalmente oficializada a partir da primeira Constituição, em 1892. Até então, sua oficialização era feita pela Igreja Católica, né? Garantida pelo direito canônico. Para a Igreja Católica, o casamento compõe um dos sacramentos. Um evangélico não podia oficializar o seu matrimônio, né? Porque ele rejeitava o casamento católico. Então, nesse caso, os casamentos evangélicos eram realizados nas igrejas e registrados em atas. Aí nós temos outro ponto que fala que o casamento é uma aliança inquebrável, irmãos. Nas nossas cerimônias de casamento, né, usamos sempre a expressão até que a morte os separe. Essa expressão conta com respaldo bíblico, Romanos 7, aí dá uma olhadinha, 1 Coríntios 7, e também encontra pleno apoio nas palavras de Jesus. Jesus falou, portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem, Mateus 19. Na perpetuação do casamento está, aleluia, a plena vontade de Deus. Aí nós temos o outro ponto que fala do ideal de uma vida matrimonial sem mácula. Irmãos, não há pecado algum na sexualidade de um casal legitimamente casado. O sexo
deve ser prazeroso e o meio de garantir a aliança feita entre duas pessoas em sua forma mais íntima. Esse é um direito, cara, garantido por Deus, pelo Estado e pela sociedade. A fidelidade, pega essa visão aí, a fidelidade no matrimônio garante a sua pureza, meu irmão. Hebreus 13:4, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, dá uma olhada. Aí nós temos o segundo tópico da lição, que fala do adultério. Na legislação de Israel, não havia igualdade entre os sexos, né? Talvez porque a nação era uma sociedade originalmente patriarcal. Qualquer relacionamento de uma mulher casada com um estranho, né, qualquer outro homem, era considerado adultério. O homem só praticava a ilicitude em casos de relação com uma mulher casada. Olha Provérbios 6. Muitos casados tinham suas concubinas, como diz lá, primeiro livro de Samuel, capítulo 1. A mulher, no entanto, só podia ter um marido, cara. Então, o termo adultério consiste na violação de uma regra em falsificação, em infidelidade conjugal. O sétimo mandamento trata o adultério como infidelidade conjugal. O adultério é uma prática sexual ilegítima, envolvendo ao menos uma pessoa casada. Esse talvez seja o pecado que mais acompanha o homem ao longo da sua história, porque ele tanto pode ocorrer, né, de fato, como também na mente de uma pessoa. Jesus, amados, ele ampliou o entendimento acerca do sétimo mandamento. Olha aí Mateus capítulo 5, 28. Assim ele tanto pode ser uma ação como uma intenção. O adultério é o maior responsável, meu irmão, pela destruição de lares e pela infelicidade dos filhos, e é o causador de muitas mortes geradas pelo ciúme. É, na verdade, a traição mais ferrenha do amor, uma quebra da lealdade, né? Um crime contra a falsidade e a honra. Configura uma ruptura do pacto de lealdade acordado no dia do casamento. Olha aí, Provérbios capítulo 2, versículo 17, Malaquias 2,14. Dá uma olhadinha aí, meu irmão, no nome de Jesus. Aí nós temos o outro ponto que fala: o adultério é a violação de uma aliança. Talvez o maior de todos os problemas não esteja, né, exatamente no sexo, mas na infidelidade ao cônjuge, na quebra de uma aliança referenciada por Deus. É o que Paulo fala aos Efésios, capítulo 5, a partir do 22. O apóstolo Paulo ali, ele traça um paralelo entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Manifesta os segredos de uma aliança firme e próspera entre o esposo e a esposa. O que diz o texto? Vós, mulheres, sujeitai-vos aos vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível.
Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Porque ninguém nunca aborreceu a sua própria carne, antes alimenta, sustenta, como também o Senhor a igreja. Porque somos membros do seu corpo, por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Olha aí que texto poderosíssimo, irmãos. Olha aí o apóstolo Paulo, volto a repetir, traçando um paralelo entre Cristo e a sua noiva, a igreja. Aqui ele manifesta os segredos de uma aliança firme e próspera entre o esposo e a esposa. Aí no outro ponto ele fala de uma geração adúltera. Cara, a legislação brasileira não considera mais o adultério um crime. Trata-se apenas de uma opção. Mas Jesus, ele protestava contra o adultério. Mateus 12, Marcos 8. O mundo da sua época não era muito diferente dos dias de hoje. Há inúmeros fatores, nós sabemos disso, que levam a pessoa a quebrar o 7º mandamento. A relação entre um casal pode sofrer esfriamento por causa de quê? Falta de atenção, excesso de trabalho, descuido com o corpo, falta de diálogo, por exemplo. Um casamento pode estar indo muito bem e mesmo assim sofrer por conta da infidelidade de um dos cônjuges. Além dos estímulos sexuais produzidos pela grande mídia. As redes sociais, elas se tornaram um perigoso veículo de comunicação, pelos quais as pessoas muitas vezes trocam mensagens sedutoras que podem culminar fatalmente com o adultério. Aí o outro ponto, ele fala o adultério como figura espiritual. Cara, Deus se mostrou algumas vezes, como um marido traído pela nação eleita. O livro do profeta Oséias ilustra, muito bem este sentimento. O relacionamento entre Deus e Israel assemelha-se a um contrato matrimonial. É isso que Isaías diz no capítulo 54. É isso que Jeremias diz no capítulo 3. O sentimento de marido traído se dava cada vez que a nação transgredia o 2º mandamento, o qual proibia o povo de seguir outros deuses. Esse pecado, infelizmente, era recorrente, você sabe disso perfeitamente. Outro caso é demonstrado no livro do profeta Jeremias. Deus, traído pela nação que ama, oferece a ela perdão, mas sem êxito, expede carta de divórcio. Jeremias capítulo 3, do 6 ao 8. Aí o terceiro ponto da nossa lição fala as outras implicações, do pecado de adultério. Cara, primeiro, o pecado de adultério traz consigo a mentira. A mentira é o pecado aliado de todos os demais tipos de pecado e tem a sua origem no Satanás, no diabo, João 8,34. O pecado do adultério tenta encobrir-se, ou seja, cobrir-se, com o manto da mentira até onde puder. E é através dela, irmãos, que as pessoas enganam umas às outras a fim de tirar algum proveito. Além disso, é um escárnio à honra alheia. Outra coisa é que o adultério descamba em divórcio. Dados estatísticos apontam que o adultério, na maioria dos casos, resulta em divórcio, o que é sempre traumático para todos os envolvidos. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio, meu irmão. Mas, ao mesmo tempo, ela admite haver o divórcio. Levítico 21, Levítico 22, Números 30, Deuteronômio 22, Deuteronômio 24. Jesus explicou aos fariseus, quando lhe perguntaram sobre o divórcio, que no princípio Deus criou macho e fêmea, que o homem deixaria a casa dos pais para se unir à sua mulher, tornando-se ambos uma só carne, Mateus 19. Mas eles, continuaram fustigando o mestre e perguntaram, então, por que mandou Moisés dar-lhe
carta de divórcio e repudiá-la. Versículo 7, né? Aí Jesus responde, por causa da dureza do vosso coração. Versículo 8, a mulher que traía o marido era digna de morte por apedrejamento. E já que o marido não era capaz de perdoá-la, que lhe desse então a carta de divórcio, cara, para que ela não fosse morta e seguisse a sua vida. Aí o outro ponto fala da concupiscência e a tentação. Meu irmão, há diferença entre olhar e cobiçar. O pecado é o olhar concupiscente. O sexo é santo aos olhos de Deus, desde que dentro do casamento, nunca fora dele. O livro de Cantares de Salomão mostra que o sexo não é apenas para a procriação, mas para o prazer, para a felicidade dos seres humanos. Jesus não está questionando o sexo. Jesus está combatendo a impureza sexual, o sexo ilícito e a prostituição. O Senhor Jesus disse que o adultério procede do coração do homem, Mateus 15, versículo 19. A concupiscência, amado, é uma paixão carnal inerente ao ser humano. Está presente no coração de cada um. São as propensões carnais que pendem para o mal, né? Devido que a concupiscência dos sentidos, é o que diz o apóstolo Paulo, né? Escrevendo a sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. A concupiscência é interna. A tentação se materializa externamente, é o que Tiago diz no capítulo 1. E detalhe, né? Como a tentação se materializa externamente, nós temos que lembrar que ela atua por meio dos sentidos. Sentidos esses afetados aonde? No jardim do Éden. Eu quero concluir, irmãos, a nossa lição dizendo o seguinte, ó. Tiago, ele explica que a união da concupiscência com a tentação gera o pecado. Mas cada um, diz o texto, é tentado quando atraído pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Tiago 1, 14 e 15. As saídas interligantes oferecidas pela palavra de Deus para livrar-se desse mal são muitas. Nós temos Mateus 26, 41, 1 Coríntios 6, 18, Gálatas 5, 16, Mateus 26, 41, que diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, mas na verdade o espírito está pronto, cara, mas a carne, ela é fraca, irmãos. A carne sempre será muito fraca. Aí, o 1 Coríntios 6 diz o quê? Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que fornica, peca contra o seu próprio corpo. E o que diz Gálatas 5, 16? Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.